Salve galera, voltando com mais um boletim aqui no canal Detetives Vascaínos. Ontem não foi possível estar aqui com vocês, muito também, pois não tinha nenhuma novidade. Eu, como já deixei claro, não gosto de ficar requentando notícias. Mas hoje é diferente, temos notícias, novidades e eu vou deixar você bem informado. Mas antes já sabem, aquele like esperto aí embaixo desse vídeo, o seu compartilhamento em grupos de zap, nas redes sociais ou entre amigos e, claro, a sua inscrição no canal, caso não seja um inscrito. Eu vejo uma quantidade muito grande de não inscritos assistindo aos nossos vídeos. Está na hora de você também fazer parte desse projeto. Bom, mas vamos ao que interessa, pessoal. Depois de muita novela, muito disse-me-disse, muita informação desencontrada, o Vasco anunciou seu primeiro reforço para 2023, o vice-artilheiro do Brasileirão, Pedro Raul. Neste boletim, todos os detalhes sobre essa contratação e com o depoimento de um profissional que acompanhou recentemente no Goiás. Ele vai falar aqui tudinho das credenciais do atleta e como é o dia a dia do Pedro Raul dentro de campo. Vou situar você também sobre alguns nomes ventilados nos últimos dias e o que está rolando de verdade. E no final vamos relembrar os 33 anos da segunda conquista do Vasco, do Brasileirão de sua história com aquele gol de Sorato no Morumbi diante do São Paulo, e que ficou na memória de todos os vascaínos. Vou relembrar com os depoimentos de duas peças-chave para esse título. Portanto, se liguem nesse vídeo até o final. Vem comigo nessa! E a novela finalmente acabou. Depois de uma longa espera, o torcedor vascaíno, que já estava preocupado com a falta de contratações, recebeu hoje pela manhã a primeira delas. E uma contratação bastante valorizada no mercado, o atacante Pedro Raul. Como tinha falado no último vídeo, o Pedro já havia acertado com o Vasco, mas faltava a liberação de todos os documentos por parte do seu antigo clube do Japão, o Kashima Reysol. Havia expectativa, que o anúncio fosse feito na quinta-feira, mas com atraso nessa entrega, a coisa acabou sendo concluída apenas hoje, com a liberação por parte do japonês. E por conta do fuso horário, hoje cedo o Vasco então anunciou o jogador em suas redes sociais. Lembrando que o Pedro Raul era um nome trabalhado há bastante tempo, mas a burocracia no processo de contratação da Vasco SAF fez a negociação atrasar e dar esses contornos de preocupação. O Paulo Brax levou o nome do Pedro de outros atletas ao grupo 777 na Europa e após a aprovação precisou aguardar a liberação do investimento para que fosse feita então uma oferta ao clube japonês. No meio disso, houve algumas exigências do Kashima Reysol, ajustes de valores, o que fizeram alongar as tratativas. Concluído esse processo, o Vasco acertou os termos, o jogador realizou exames médicos, e ficou na iminência de receber a papelada nesses dias. O que ocorreu hoje, no negócio, o Vasco pagou à vista $2 milhões ao clube japonês e o Pedro Raul então assinou seu vínculo com o clube cruzmaltino até dezembro de 2025. É a primeira contratação da tal nova era prometida pelo diretor Paulo Brax. Obviamente que nem todas as contratações terão peso, da que teve a de Pedro Raul. É esperado mais reforços, alguns com o objetivo de composição de elenco, como deve ser o caso do Patrick de Luca, e outros com mais envergadura. Mas e aí, torcedor, está confiante no Pedro Raul? Acha que ele vai repetir o mesmo sucesso que teve no Goiás agora com a camisa do Vascão? E sobre reforços, qual a sua opinião pelo que se desenha por aí? Comente, participe, que eu quero ouvir você. Bom, mas ainda repercutindo essa contratação do Pedro Raul, é sempre bom a gente ter acesso às credenciais recentes do atleta, O último clube dele foi o Goiás. Lá ele foi comandado na Série A pelo técnico Jair Ventura e a sua comissão técnica formada pelo auxiliar técnico Emerson Ávila e o preparador físico Ednilson Senna, que mesmo com a saída do Jair de lá, passaram a fazer parte da comissão técnica atual, permanente do clube goiano em 2023. Não consegui falar com o Jair, que está em viagem aproveitando as suas férias merecidamente, mas eu consegui falar com o ex-auxiliar dele, o Emerson Ávila, que fez parte do dia a dia dos treinamentos, dos jogos e pode situar a gente, de como chega o Pedro Raul e o que podemos esperar dele. Gentilmente, o Emerson, que também estava aproveitando seu último dia de férias, fez questão de me dar um retorno. E agora, deixo o depoimento dele sobre o Pedro Raul. Ouça aí. Cara, o Pedro é um jogador, primeiramente, extremamente profissional, um cara que gosta de treinar, gosta de trabalhar, se cuida ao extremo,
Ele tem dentro da própria residência dele, né, material próprio dele, de fisioterapia, de recuperação, de recovery, né? Então, assim, um cara extremamente compromissado com aquilo que ele faz, alimentação, assim, extremamente regrada. E, cara, dentro de campo, um jogador de altíssimo nível. Ele tem muita mobilidade, assim, como centroavante, por ser grande, né, por ser alto. Normalmente, os atletas mais altos, a gente espera que ele fosse um cara mais parado, mais fixo na área. Não é o caso dele. O Pedro tem facilidade para sair para os lados do campo, para vir um pouco mais atrás, buscar a bola, fazer um pivô. E tem um poder enorme de finalização, né? Haja vista o número de gols que ele fez aí com a gente ano passado no Goiás. Gols em várias situações diferentes, gols em finalização de um toque, seja com o pé, seja de cabeça, gols que precisou um pouco mais de trato com a bola. É um finalizador nato, cara. Um cara que tem faro de gol, sabe se posicionar muito bem. Acho que essa talvez seja uma das maiores virtudes dele, a facilidade de se posicionar. E por isso a bola chega tanto para ele, né? As pessoas falam, ele dá muita sorte que a bola chega para... Não é sorte. Ele sabe se posicionar bem. Ele tem a ideia exata de onde vai chegar o cruzamento, de onde vai chegar o passe de infiltração, para ele se posicionar e ter uma condição de finalizar. Eu acho que foi uma grande contratação feita pelo Vasco e torço muito para que ele dê muito certo aí, porque é um menino muito bacana, muito bom de se lidar no dia a dia, escuta bastante, gosta de entender o que está acontecendo, onde pode melhorar, o que pode ser feito. Sucesso para ele aí no Rio de Janeiro. Bacana, agradecendo ao Emerson mais uma vez pelo seu depoimento aqui no canal. Bom, mas depois do Pedro Raul, próximo a ser oficializado pelo Vasco será o volante Patrick De Luca. O jogador já está acertado e depende agora do Vasco a liberação do seu anúncio. Enquanto isso, o clube corre atrás de outros nomes para fazer parte do plantel para esse início de temporada. Nos últimos dias, uma penca de nomes foi ventilado por aí, tanto de dentro do Brasil como do exterior. Alguns oferecimentos, outras sondagens e outra parte apenas como especulação. O que eu pude apurar é que o Vasco pretende focar nessas próximas contratações em jogadores ofensivos, principalmente em lado de campo. Já trouxe o homem-gol, mas falta um garçom. Já se falou aí no Diego Valois, do Talheres, mas que a proposta não seduziu os dirigentes argentinos, que querem mais. Ontem foi ventilada uma sondagem pelo atacante argentino Benjamin Garré, do Racing, informação passada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos. O que eu pude apurar é que a consulta existiu ao empresário, mas em contato com o presidente do Racing, o Victor Blanco, o mesmo me disse que ainda não tinha recebido nada. E mais recentemente, um outro gringo também atacante foi noticiado, o Franco Fagundes, jogador jovem de 22 anos, talentoso, e destaque no campeonato uruguaio e com um futuro promissor. Tem um perfil de que a 777 gosta de utilizar. Porém, por todas essas credenciais, é um atleta com um patamar financeiro muito elevado. O Vasco tem um orçamento a seguir, não deve investir mundos e fundos num único atleta. De qualquer forma, há informações de que houve sondagens aos empresários e que outros clubes do exterior também têm interesse pelo jovem atleta. Hoje pela manhã eu procurei o presidente do Nacional do Uruguai, José Fuentes, perguntado se já tinha recebido alguma proposta concreta do Vasco pelo Franco Fagundes e por um outro jogador por de lá, que também foi especulado, o lateral esquerdo Camilo Cândido, informou que até então nenhuma chegou até ele. Enfim, a situação de momento hoje é essa, sobre esses últimos gringos cogitados. Segue o jogo! E já que a gente está falando de especulações, como é notório, o Vasco está no mercado em busca de um novo lateral direito. Tentou o Kelvin do Atlético Paranaense, que não quer vender o jogador, se cogitou aí no Guga do Atlético Mineiro, que acabou indo para o Fluminense. E um outro nome ventilado, né, foi o do Dudu, hoje no Atlético Goianiense. O jogador tem contrato por lá até 2024, mas parece que já tem outro destino certo. Mas não é o Vasco, hein? Hoje pela manhã eu fiz um contato rápido com o empresário dele, o Márcio Bittencourt, que é o mesmo do Pedro Raul, e com o presidente do clube goiano, o Watson Batista. Ambos me afirmaram não terem recebido nenhuma procura do Vasco. O Watson foi até mais longe, me disse que já tem um clube que fez uma proposta e estão avaliando uma venda. Esclarecido? Bom, amigos, nessa última parte do nosso programa, uma lembrança especial no dia de hoje. Como vocês podem ver aqui, estou devidamente trajado, né? Essa é a camisa do título de 1989 do Bicampeonato Brasileiro,
com aquela Sele Vasco inesquecível em campo, diante do São Paulo no Morumbi, que culminou com o gol do então garoto Sorato. Hoje completa 33 anos dessa conquista. Quem não se recorda da jogada do gol vascaíno, que começou pelo lado esquerdo com o Mazinho, depois de passar pelos pés do Bismarck, do boiadeiro, chegou à direita para um Luiz Carlos Vinck, que avançava com autoridade, fazendo um cruzamento que Bebeto não alcançou, mas Sorato, que vem de trás, desmarcado, teve tempo de preparar uma testada mortal para baixo, sem chance para o goleiro Gilmar. Pois é, era a prova viva do que representou a Sele Vasco naquela época. E que time, hein? Acácio no gol, Luiz Carlos Vinck e Mazinho nas laterais, Marco Aurélio e Quinones no miolo de zaga, Zé do Carmo na proteção, Boiadeiro e Bismarck com armadores, e o baixinho William dando o seu diferencial ali no meio campo, além do Bebeto e o Sorato no ataque. Nesse tempo, né, que estamos no ar, eu já tive a oportunidade de entrevistar alguns desses campeões brasileiros e, claro, perguntar sobre esse título que ficou na história do Vasco. Como homenagem, eu vou relembrar agora o depoimento de dois jogadores que foram fundamentais nessa conquista. O Sorato, claro, que fez o gol do título, e o Marco Antônio Boiadeiro, que era um monstro na criação daquele meio-campo e dava um dinamismo, né, naquela parte central do Vasco. Ambos já falaram aqui ao canal sobre essa conquista. Ouça aí. Cara, o gol de 89 eu acho que o gol mais importante da minha carreira, né? Acho que entrar para a história de um clube com uma história tão rica como a do Vasco, para mim é motivo de um agradecimento eterno, entendeu? A Deus, ao torcedor vascaíno, ao Vasco, entendeu, cara? O carinho que eu recebo até hoje da torcida do Vasco é enorme. Realmente é emocionante esse carinho que eu recebo e, como eu disse, vou ser grato eternamente por isso, entendeu, cara? Então, acho que não tenho... Eu costumo dizer que a alegria do gol de 89 não se compara, que a torcida teve, nessa alegria que a torcida teve no momento, lá não se compara com o carinho que eu recebo até hoje durante esses 30 anos aí, após o título, né, cara? Então é motivo para mim de orgulho, agradecimento, bênção da minha vida, que Deus me proporcionou entrar na história, para a história de um clube como o Vasco. E para mim foi o meu primeiro título também, né? Carreira profissional foi mais importante ainda, por me manter aí na minha carreira de futebol, né? Que um título na carreira é muito importante, onde te marca, né? E só tenho que agradecer a Deus por tudo isso que me proporcionou aí. E aí no Vasco, com essa conquista, né? Eu acho que a gente lembrando do começo, aí depois veio o Bebeto, que aí onde foi, acho que a grande jogada, né? Bebeto, uma pessoa extraordinária, diferenciado, ídolo, né? E aí, juntando a nós, foi aonde que deu acho que alavancou mais ainda para nós e o Vasco. Então, isso foi muito importante. É claro que todos os jogadores, nossa senhora, a gente é igual, formou uma Sele Vasco, né? Até chamava Sele Vasco. Então, mas isso aí fortaleceu muito. Foi muito bom pra gente aí. Bacana, tem que aplaudir de pé. Realmente aquela Sele Vasco dava gosto de torcer. Que saudade daquela época, viu? Bom, mas é isso aí. Por hoje é só, eu vou continuar minhas apurações aqui. Qualquer fato novo, volta ao canal para passar mais detalhes a vocês. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até lá!